Olá, tudo bem? Sétimo ano, vamos à nossa aula de revisão. Importante que vocês estejam passando bem, tudo bem na família. Nossa revisão, eu passei um questionário, vocês vão trabalhar esse questionário e também dar uma estudada no livro, né? Sobre o primeiro bimestre que nós ensinamos, passamos as atividades para vocês poderem ler. Nosso primeiro capítulo foi a Europa Moderna. Depois a gente trabalhou mudanças políticas e econômicas, a expansão marítima europeia, formação do Império Chinês, a China Imperial e a formação do Japão. 5 capítulos, ok? Então, no primeiro capítulo, começa na página 12, né? Aí vocês tiveram a oportunidade de ler no livro, né? Lembram desse livro aqui? Tá. Esse livrinho aqui que vocês tiveram a oportunidade de manusear, as mudanças políticas e econômicas na Europa. Então, entre os séculos XIV e o século XVII, tiveram várias mudanças, né, políticas, econômicas e sociais. Influenciaram muito o modo de vida das pessoas na Europa. Essas mudanças vão influenciando até hoje o modo de vida da sociedade. Nós sempre estudamos o que aconteceu na Europa para poder organizar também um pouco da nossa sociedade até hoje, né? São transformações nos campos da filosofia, das artes, da religião, né? Foram assim importantes nessa época. Que é uma entrada, né? Uma entrada na Idade Moderna. Então, até então, nós vivíamos na Idade Média. E aí, quando você sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, você vai através de algumas mudanças que ocorreram nas sociedades, né? E principalmente na Europa, que era o centro do mundo. A Europa, ela vivia uma fase chamada também de eurocentrismo, ok? Porque a Europa, ela se concentrou toda a modernidade da época naquela região. Isso fez com que as pessoas rompessem com o passado, chamado também de Idade das Trevas, que era a Idade Média, onde as pessoas não tinham acesso ao saber, ao conhecimento, e a partir da Idade Moderna as pessoas começaram a conhecer um pouco o que era a ciência, o que eram as artes, o que era a filosofia, a sociologia, começaram a ter uma ideia um pouco da modernidade daquela época, né? Claro que hoje nós vivemos numa idade contemporânea, bem mais diferente do que a Idade Moderna. E aí vai surgir um fato super importante, que eu gostaria que você estudasse muito, são as grandes navegações. Então nós vamos ter dois países que foram assim, fundamentais, né, nesse período, que foi Portugal e a Espanha. Eu estou dizendo países porque na época eles eram conhecidos como reinos. Então eles eram os reinos, né, fortes daquela época e começaram a avançar nas grandes navegações. Começaram a navegar a mares distantes, né, ir na Ásia, no Oriente Médio, para trazer mercadorias, para vender e negociar na Europa, né? Trazer as especiarias, trazer madeira, trazer tecidos, né? Para poder negociar. Então, vai surgir uma fase de grandes descobertas, né? Descobertas de outros continentes que eles nem tinham ideia que existiam. Então, vocês vão poder estudar isso da página 14, mais ou menos até a página, deixa eu ver, 19, a página 21, ok? Aí tem aí, nesse período, nessa passagem dessas páginas, tem assim os primeiros, né, os teóricos do absolutismo, porque também nessa fase também nós temos os reis absolutos, né? Então nós vamos ter Nicolau Maquiavel, nós vamos ter Jean Baudin, Thomas Hobbes, né, e Jacques Bossuet. Esses homens, eles eram os teóricos, eles escreviam, eles estudavam o que era o absolutismo, né? E aí, o absolutismo era a ideia de um rei que tinha um poder centralizado, o rei que dominava todas as áreas. Ele era administrador, ele era o líder da questão religiosa, ele era o líder da economia, ele era o líder da guerra. Então, todas as atividades, né, de um reino ou de um estado europeu, o rei tinha ascendência sobre todas as áreas, né? Vai surgir
vai surgir através das grandes navegações uma ideia do mercantilismo. No século XV, durante a formação das monarquias modernas, o sistema comercial voltou-se para as atividades manufatureiras de compra e venda com o objetivo de enriquecer, né, o Estado e reforçar o seu poder. As diferentes ideias e práticas econômicas adotadas pelas monarquias absolutistas dá-se o nome de mercantilismo. Então, eles vão fazer uma intervenção do Estado na economia, um monopólio comercial, uma balança comercial favorável. Então, tudo isso também vai surgir uma outra ideia que é o metalismo, que é a partir do uso do metal, do ouro, né, da prata, a riqueza é medida pela quantidade de metais preciosos acumulados. Então, cada estado que tivesse uma grande quantidade de metal, eles demonstravam uma certa riqueza e podiam negociar melhor, podiam comprar melhor, podiam produzir coisas melhores e assim davam um certo poder ao seu monarca. Okay? E aí, claro, nessa ideia do mercantilismo, é uma pequena transição ao capitalismo, né, que nós vivemos hoje, que é um modelo capitalista, que é um modo de produção capitalista. As pessoas produzem, vendem a sua mão de obra e, né, o burguês compra a mão de obra do trabalhador e revende o produto por um preço mais caro e acumula capital, né, uma ideia de acumulação. No capítulo 2, essa expansão marítima europeia, a partir da página 24, nós vamos ver como é que funcionou as explorações marítimas, né? Como é que eles chegam, como é que eles chegam no Oriente, como é que eles trazem essas especiarias, como é que eles negociam isso, como é que eles fazem essa dominação para trazer mercadorias, comprando por um custo menor e vendendo por um custo maior na Europa e acumulando lucro. E isso fortalece ainda mais esses estados europeus, né? As riquezas do Oriente começam a ser levadas para o Ocidente. E aí, quais são? Né? As especiarias são tipo de plantas ou ervas aromáticas, como cravo, noz moscada, pimenta, canela e açafrão. Então, alguns temperos que nós temos em casa, que a mamãe e o papai cozinham, esses temperos eram trazidos do Oriente, não para cá para o Brasil, mas para a Europa. Tá? E tinha um valor muito grande, porque através desses temperos, eles usavam também esses produtos aromáticos para fazer perfume, para fazer uma série de produtos, até remédio, né? Para poder ajudar as pessoas que precisavam. Né? Então essas riquezas foram muito importantes para o crescimento e desenvolvimento da Europa. A expansão marítima ajudou muito. Quem foi que foi o pioneiro nessa expansão marítima, nessa navegação? Foi Portugal. Portugal tinha algumas vantagens. Uma das vantagens que Portugal tinha era a questão de um Estado unificado. Os reinos, eram vários reinos em Portugal. Eles conseguiram unificar esses reinos, fazer desses reinos um Estado centralizado. E também Portugal já tinha um conhecimento na navegação, através dos árabes, né, dos muçulmanos, esse contato com um período que a região ali entre Espanha e Portugal, chamada ali, essa região foram dominadas pelos muçulmanos, né? A Península Ibérica, essa região chamada de Península Ibérica. Essa península, ela foi dominada pelos árabes, eles trouxeram a navegação, trouxeram a bússola e outros equipamentos que ajudaram os portugueses, né, os espanhóis a serem os pioneiros na navegação. Criaram uma rota para a Índia, né? Eles queriam uma rota diferente, fora do meridiano, e fora do mar Mediterrâneo. E aí eles dizem, né, eles sem querer chegaram ao Brasil, sem querer chegaram à América. Depois de dominar a América, né, eles passaram a levar as riquezas da América para a Europa. Então, do Brasil levaram o ouro, levaram pedras preciosas. Primeiro começa com o pau-brasil, né? Vocês sabem disso, mas também uma das grandes riquezas que levaram para a Europa foi a cana-de-açúcar, o açúcar brasileiro, a produção de açúcar. Isso também deu muita riqueza para os europeus, principalmente para os portugueses. Okay? E aí, claro, né? Depois que descobre a América, eles vão fazer um tratado,
Portugal e Espanha fazem um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Então eles vão dividir as terras numa linha imaginária, ok? E aí, como é que dizia esse tratado? Dizia o seguinte, né? Foi assinado em 1494 pelos dois reis, estabelecendo uma linha imaginária, localizada a 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Portugal obteve a soberania das terras situadas a leste da linha de Tordesilhas, e as terras a oeste seriam da Espanha, ok? Então, assim, tratado, né, foi para que ninguém invadisse a terra do outro. Claro, depois de um certo tempo, Portugal começou a entrar mais para o interior, né, do Brasil, e tomar conta de parte da terra que Portugal, né, foi dominando, e que a Espanha não tinha muito interesse, porque eram terras dentro da floresta e tal, e Portugal foi avançando. Bem, no capítulo 3, a gente vai começar a entender um pouco do Oriente, né, desse povo, né, China e Japão. Como é que eles são povos milenares, né? Como é que foi formado o Império Chinês, as primeiras dinastias chinesas. Então, nós vamos ter várias dinastias Shang, a dinastia Zhou, a Zhou Oriental, o Império Qin. Então, nós vamos, se vocês pegarem na página 38, mais ou menos, até a página 45, vocês vão ter a ideia de como é que foi formado o Império Chinês. Ok? E uma das pessoas fundamentais para a formação desse império, né, foi Confúcio, porque Confúcio ele era um estudioso, né? E aí ele criou algumas teorias, ok? Para Confúcio, a felicidade e o bem-estar das pessoas poderiam ser alcançados por meio da obediência e a algumas regras fundamentais. A disciplina, né? Como ele explicou, como ele ensinou a disciplina aos orientais. Como os orientais são disciplinados. Né? Como é que... A partir da religião deles, você vê que existe uma disciplina muito interessante. O taoísmo foi muito importante, né? Uma das primeiras religiões criadas lá no Oriente, e também o confucionismo, que era a filosofia. Ele acreditava que tanto os governantes quanto o povo deviam seguir código de conduta e visava a boa convivência em sociedade. Valores e regras, né? Respeito aos pais e aos antepassados. Como é que Confúcio tratava a questão da educação? Ele queria que a educação fosse para todos, né? Independentemente da condição social. Ok? Então, nessas páginas eu vou poder dar uma estudada um pouco mais sobre a questão da China e do Japão. E no capítulo 4, a China Imperial, lá você vai ver o Império Chinês, ele vai se enfraquecendo, depois ele vai tentar fazer uma reunificação, aí vai ter a ideia da construção de uma muralha, na muralha da China, e aí tem algumas dinastias importantes que você tem que estudar. Dinastias Tang, Song e Yuan. Né? E a Ming, também muito conhecida. A Ming, né? O império passou por um período de enriquecimento, alcançado por meio do comércio com outros povos, de estabilidade social e de grande aumento populacional. Né? Você sabe que a China é a maior população do mundo. Hoje, tem pelo menos 1 bilhão e 300 milhões de pessoas na China. Né? Então, como é que é a sociedade imperial chinesa? A nobreza, os mercadores, os artesãos, os camponeses, a divisão, né? Pirâmide social da China. Né? Então, vocês vão poder trabalhar, estudar um pouquinho sobre essa ideia. As invenções chinesas, como foram importantes. Né? A gente pode pegar a navegação, a vela, o uso do vento, né, para navegar, a criação de ferramentas, de fechaduras, isso é uma ideia dos chineses. Fogos, artifícios, também os chineses inventaram. E para encerrar o nosso primeiro bimestre, a formação do Japão. O Japão, uma coisa interessante, o Japão ele foi um país que ele foi formado por vários povos, né? Mas assim, ele não foi colonizado por ninguém. Não teve um outro país que colonizou o Japão. Né? No caso do Brasil. O Brasil foi colonizado por Portugal. Então o Japão foi um reino que foi se organizando por si mesmo. Né? Então teve vários períodos assim da história do Japão
que é o período Nara, né? Houve intenso desenvolvimento das áreas de arquitetura e das artes e da literatura, o período Heian e a ascensão dos shoguns. A partir do século XII, desenvolveu-se um sistema governado chamado shogunato, também conhecido como Bakufu. Esse sistema de governo foi possibilitado por causa do enfraquecimento do poder imperial. Então, o império foi caindo, foi terminando, e aí começou uma ascensão dos shoguns, que é a divisão do império chinês. Ok? Claro, tinha o poder do imperador, mas tinha o shogun. O shogun era um supremo comandante militar do Japão. Então, tinha o nosso imperador e tinha um supremo comandante. E aí vocês vão ter também nesse capítulo como é que era essa divisão, né? O shogun, o daimyo. O daimyo eram senhores das terras, né? Subordinados ao shogun. Tinha os samurais. Os samurais serviam aos daimyo, protegendo suas terras. Então, é uma filosofia de vida também no Japão. E os camponeses, por fim, né? Aqueles que trabalhavam, produziam nas terras dos japoneses. A religiosidade no Japão era basicamente, né, uma religião, o shintoísmo, começa com o shintoísmo, depois chega ao budismo, né, e depois vai ter o contato com o ocidente para conhecer outro tipo de religião. Até na página 60, vocês vão poder tratar um pouco dessa religiosidade japonesa. Procurem estudar muito em cima do questionário, mas também dê uma lida no nosso livro, né, para que vocês possam também ter um pouquinho mais de conhecimento. Né? Quero deixar aqui um abraço para vocês, dizer para vocês que isso vai acabar, né? Daqui a pouco nós teremos contato com a escola, teremos contato com os amigos, né? O lugar mais legal que a gente tem para sobreviver é a nossa casa, mas também um lugar que a gente sente muito saudade é o lugar da escola, porque na escola nós temos os nossos amigos, ok? Um abraço, fique com Deus.